Realmente quem inventou essa coisa de que o corintiano tem que sofrer, é sofredor, não estava brincando. A gente sofre demais. Na mesma semana em que a gente comemora a volta a uma final de campeonato, a gente também tem que lamentar uma eliminação, mais uma eliminação em competição sul-americana, né, internacional. O Corinthians ontem foi eliminado para o Barcelona. Não foi necessariamente ontem, né, porque esse desastre começou na semana passada, na quarta-feira passada, quando o Corinthians tomou 3-0 da mesma equipe do Barcelona de Guayaquil. E ontem evidenciou que se tivesse jogado um pouquinho mais, quer dizer, na verdade, se tivesse jogado na primeira partida, não teria sofrido da maneira que sofreu para eliminar os equatorianos. Eles não têm nada com isso, fizeram o jogo deles lá e também fizeram aqui, né, com toda essa cera, né, com tudo que se reclama. E acho que aí está o primeiro ponto que a gente tem que destacar nessa questão de que o Corinthians não sabe disputar uma Libertadores, não sabe competir em Libertadores. Essa questão, tem que se habituar com o nível de arbitragem, né? Em todas as competições, todos os jogos que o Corinthians teve, eu tenho claramente na minha cabeça, lembro de muitas das eliminações mais doídas do Corinthians. A arbitragem pode não estar sempre como um pivô delas, mas ela está muito dentro também. Essa arbitragem sul-americana, essa arbitragem que apita os jogos, eles têm sempre um método também. Fora de casa é um árbitro muito mais inocente, um árbitro mais jovem, um árbitro mais fraco, né, para falar assim. E na casa do time brasileiro, e na casa do Corinthians principalmente, é sempre um árbitro mais experiente que sabe como amarrar as partidas, né? A gente está cansado de ver sempre aquele Nestor Pestana apitando jogos, aquele Vilmar Roldan, é sempre esses caras que estão por aqui, porque são caras grandes e sabem como transformar o ambiente de uma partida. Mas isso é muito pouco, é uma reclamação que o Corinthians não tem que fazer tanto nessa partida. É muito ruim, foram só 49 minutos de bola jogada, foi um levantamento que se fez, praticamente jogou só um tempo da partida, mas é algo que tem que se habituar, porque é assim, né, o Corinthians poderia ter feito isso no jogo de ida, poderia ter se aproveitado da cera, mas a gente sabe que não tem a mesma tolerância também, né? Mesmo que o Corinthians fizesse essa cera por lá, e fez, né? O Hugo fez um pouquinho de cera e levou cartão amarelo no primeiro tempo. Ontem o goleiro fez uma cera absurda e ele não levou cartão em nenhum momento da partida, né? Inclusive quando o Gustavo Henrique reclamou do tempo que ele estava com a bola, quem levou cartão foi o Gustavo Henrique. Então não é o mesmo peso, mas o Corinthians tem que saber, tem que aprender a lidar com essa arbitragem e tem que aprender a usar também a seu favor. O Corinthians não sabe. Acho que até já para bater nessa tecla aí do acesso negado, né? Que é uma piada, né? Uma brincadeira que o Sormani fez e que ela reverbera bastante sempre em eliminações de competições internacionais. Porque é uma sacada muito interessante. É inteligente a brincadeira que ele faz, se a gente prestar atenção, tem sim um fundamento, porque ele brinca com uma coisa que o torcedor rival vai abraçar. Essa questão de tradição na Libertadores. Mas é algo que a gente consegue contestar com muita tranquilidade. E você, para isso que eu falo para você, torcedor corintiano, não cair nessa pilha. Isso é uma pauta que o rival vai levantar e essa é uma forma dele usar para brincar, para tirar você do sério, para tirar o corintiano do sério, mas é uma coisa que não me atinge em nada, né? É isso, dou risada disso e eu acho uma coisa fácil de refutar de verdade. O que é o acesso negado que o Sormani fala é essa questão de ter uma tradição na Libertadores, né? Que tantos outros clubes têm e o Corinthians vai e o cara não reconhece quem é o Corinthians. Isso é uma coisa meio ilógica, né? Principalmente considerando que o Corinthians é bicampeão do mundo. O Corinthians é um time que foi até o Japão, inclusive, fora do país, tem o maior recorde de torcedores imigrando para o Japão para acompanhar uma partida aqui da América do Sul e conquistou o título lá. Então já cai por terra por aí. E só por ter um título da Libertadores também não é o suficiente para colocar nesse ponto. Mas o que eu quero mais bater o acesso negado não tem nada a ver com tradição, não tem nada a ver com o peso da camisa. O acesso negado tem necessariamente a ver com planejamento, com estrutura, com um clube estruturado. E aí eu dou exemplos, né? Eu fiz um vídeo também disso no meu TikTok, no meu canal do TikTok. E inclusive se quiser pode me seguir por lá, no mesmo canal, Salve Fiel. E essa análise que eu fiz é de que o Corinthians precisa ser um clube estruturado e diferente dos seus rivais. O São Paulo, quando conquistou a Libertadores algumas vezes, era um clube muito estruturado. Conquistou 2 vezes em 92 e 93 e conquistou também em 2005, quando já era um clube que depois veio a colher muitos frutos com a sua administração bem positiva para a época. Depois de 2005, São Paulo ganhou 2006, 2007, 2008 o Campeonato Brasileiro. 2006 chegou na final novamente da Libertadores e perdeu para o Inter. Os nossos rivais, o Flamengo e o Palmeiras, que são dois que brincam muito com isso e estão certos, é uma coisa que eu sempre falo, está certo de ser uma rivalidade, então tem que se aproveitar disso. Esses dois rivais,
eles brincam com isso, mas eles também têm uma história muito mais recente. A tradição que eles escolhem hoje na Libertadores, ela é muito mais recente. O Flamengo ganhou a sua primeira Libertadores em 81 e só voltou a ganhar em 2019. E aí emendou algumas, né? Em 2022 voltou a ganhar. O Palmeiras ganhou a sua primeira em 99 e voltou a vencer em 2021, quando venceu duas, né? Venceu a edição de 2020 e 2021, foram disputados no mesmo ano por conta da pandemia. São feitos expressivos, são grandes feitos que esses clubes fizeram, todos esses que têm 3 Libertadores, são feitos muito grandes que eles têm e que a gente tem que sim usar para se espelhar, não para achar que é uma piada, mas sim para se espelhar. Existe um denominador comum entre tudo isso, que é um clube estruturado. O Palmeiras e o Flamengo só voltaram a disputar a Libertadores para ganhar a Libertadores e atingir recordes, bater recordes com seus jogadores e com as conquistas, com seus treinadores, quando eles se estruturaram. Quando eles tinham times que não estavam ao nível da competição internacional, eles não conseguiam conquistar campeonatos. E isso pesa bastante. É um ponto que precisa ser falado e é cobrado do Corinthians. Você pode dar risada disso e você pode pegar pilha também com isso, mas você tem que cobrar do Corinthians, né? E a gente vê algumas pessoas, inclusive corintianos, caindo nessa, né? Falando que o Corinthians não tem essa tradição, que o Corinthians deixa a desejar, mas não é verdade. Vamos avaliar também, vamos analisar também quais são todos os contextos que fazem o Corinthians chegar na Libertadores dessa maneira. Desse ano é muito difícil a gente falar um pouco mais, porque o Corinthians, em 2024, ele começa muito mal a temporada, ele muda de treinador 3 vezes na temporada, e no final dela, no meio do ano, o Ramon Dias chega para ser o treinador do Corinthians, e dali também há uma reformulação no elenco do Corinthians. O elenco que disputa a temporada de 2025 foi montado no meio do ano de 2024, porque o Corinthians é um clube quebrado, é um clube com muitos problemas financeiros, ele não consegue se estruturar, ele não consegue ter um planejamento decente, e ele não conseguia tornar nenhuma competição desse ano, na verdade, como prioridade em relação à montagem de um elenco, reforços e tal, que a gente vê que o Corinthians precisa, e ficou cada vez mais evidente com as partidas que o Corinthians fez nessas Libertadores. As 4 partidas que o Corinthians fez, ele deveu bastante. No Campeonato Paulista ele conseguiu passar e competir com muita tranquilidade, a melhor campanha da primeira fase, por isso que vai disputar a final em casa, vai fechar o campeonato em casa, e porque é um campeonato que exige muito menos do nosso elenco, né? Um campeonato que exige muito menos. Então o Corinthians consegue, com isso, ele não consegue, tendo esses problemas financeiros, o Corinthians não consegue se estruturar para montar um time forte para jogar a Libertadores. E isso é o principal desse ano. Se a gente puxar lá atrás, né, em outros anos em que o Corinthians chegou como uma equipe favorita, né, talvez, ao título, porque sempre que você chega à Libertadores, ou principalmente o Corinthians quando chegava na Libertadores, chegou através da Copa do Brasil, 2009, por exemplo, 2015, 2017, 2011, foram anos que o Corinthians chegou como campeão brasileiro, ou conquistando uma taça grande aqui no Brasil, que tem muito impacto. Em 2009, vou puxar, 2010 era o centenário do Corinthians. 2009 o Corinthians tinha como projeto o Ronaldo Fenômeno, né? Era o nosso principal jogador daquela equipe, mas tinha um elenco muito forte. Para 2010 o Corinthians já desmanchou parte desse time, né? Esse era um modus operandi ali do André Sanches, que se reverberou por todo o tempo no Corinthians, né? Em 2010, começo da temporada, ele vende o André Santos, lateral esquerdo, o Christian, nosso volante, e o Douglas, camisa 10 daquele time. Ele vendeu a espinha dorsal daquele time, remontou, trouxe jogadores de qualidade, mas que não puderam entregar o mesmo, não tinham o mesmo entrosamento. E o Corinthians, que fez a melhor campanha da fase de grupos na Libertadores de 2010, cai para o Flamengo, que fez a pior campanha, que era o regulamento da época. Mais para frente, 2015, a gente vai puxar de novo, o Corinthians fez uma belíssima campanha no Campeonato Brasileiro. Dominou todos as estatísticas daquele ano, foi o melhor time, foi o melhor visitante, foi o melhor mandante, foi o time que teve mais vitórias e estabeleceu um recorde nos pontos corridos até então, que só foi ser batido em 2019 pelo Flamengo. Aquele time jogava muito bem e foi totalmente desmantelado para 2016. Para 2016, que eu me lembro de cabeça, nem fiz essa pesquisa, mas o Corinthians perdeu o Gil, perdeu o Ralf, perdeu Wagner Love, perdeu muita gente e remontou todo esse time, trazendo, principalmente perdeu, acho que o principal jogador que a gente perdeu foi Renato Augusto, que era um dos craques daquele time, junto com o Elias, junto com o Jadson. A gente perdeu todos esses jogadores e chegou para 2016 para jogar Libertadores com Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, André Balada, Luca, jogadores que até entregaram em algum momento ali quando o Tite ainda era treinador do Corinthians, mas depois deixaram a desejar e acabamos o ano tendo o Romero como o principal jogador daquela temporada. Sem querer diminuir o Romero, mas se você olhar
o nível do jogador que a gente tinha para que conquistou aquele campeonato em 2015, o Romero era só um jogador reserva. E em 2016 ele se torna titular e uma das referências. Então é só para entender o ponto que o Corinthians tinha e que o Corinthians fez para chegar na Libertadores e como ele caiu. Em 2017 o Corinthians tinha um time muito mais modesto. Ele ganhou por um primeiro turno histórico, era um time muito encaixado, mas era um time com, se a gente for olhar para o elenco, deviam ter 14 peças, considerando as 11 titulares, que nem todas eram unanimidade. E o Corinthians ganhou com um estilo de jogo único, com um técnico novo, e mesmo assim chegou em 2018 com um time completamente diferente. A principal perda daquele ano foi o Jô. O Corinthians teve o Jô como artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2017, e em 2018 ele vai embora, e o Corinthians não traz ninguém para repor. O Corinthians, quem começou a temporada como substituto do Jô foi o Júnior Dutra, para a gente entender como o buraco, uma coisa desce. E é só para a gente colocar, né, os pontos, né, o que é o importante aqui. É que o Corinthians nunca olha para a Libertadores como um campeonato que, com a devida responsabilidade, com o devido olhar, que tem que olhar com um olhar de planejamento, de entender o que tem que fazer para conquistar uma Libertadores. Até em 2010, eu vou ser um pouco justo, em 2010 o Corinthians olhou diferente para isso. O Corinthians, no meio da temporada, ele trouxe o Danilo, como que naquela época se falava muito que era o CEO Libertadores, né? O Corinthians trouxe o Danilo, trouxe o Tcheco e trouxe o Yarley, jogadores experientes, vencedores de Libertadores. O Corinthians tentou com esses jogadores criar um time novo, mas o estrago já tinha sido feito com as mudanças que o Corinthians fez. Mas é um ponto, né? O Corinthians nunca faz, depois disso o Corinthians nunca mais fez contratações, nunca planejou a sua temporada pensando na competição da Libertadores. O Corinthians mais planeja de uma forma, principalmente nos últimos anos, planeja do que vier lucro, né? Nos últimos anos a gente nem pode falar que houve um planejamento, mesmo quando a gente tinha Silvinho, mesmo quando a gente tinha Vitor Pereira à frente do time, não houve planejamento. O Corinthians contratava muito nas oportunidades e também nomes que faziam barulho, né? Foi essa montagem de elenco que o Corinthians fez, inclusive com Renato Augusto, Juliano, Roger Guedes, o William e depois o Yuri Alberto, aquele ano de 2021 que o Duílio deu um all-in no Corinthians, né? Então é só um ponto para a gente colocar. Não existe essa questão de tradição, de não ter a tradição da Libertadores. De fato é você acostumar com ela, você tem que se acostumar com a Libertadores. Uma das falas do André Sanches que reverbera bastante lá atrás, quando o Corinthians caiu na Libertadores de 2010, ele disse que o time tinha que sempre jogar para se habituar à competição. E se habituar à competição é se habituar com o tipo de adversário, com a catimba que ele faz e entender também a arbitragem. Então é mais se habituar à competição, mas não é necessariamente tradição. O Corinthians é uma das camisas mais pesadas do futebol brasileiro. Ninguém pode diminuir isso. E ele não consegue jogar Libertadores justamente por todos esses fatores que eu acabei de citar. Então é um fator muito importante, é algo que a gente tem que olhar com um olhar crítico e cobrar. Que nessa temporada, se o Corinthians voltar a Libertadores, que ele olhe para essa Libertadores de uma forma mais objetiva, consiga reforçar, mesmo que pontualmente. Se a gente olhasse para o elenco do Corinthians, que começa a temporada 2025, a gente pode ver que tem bastante coisa interessante. A gente tem um trio de ataque muito forte, mas a gente não tem peças se caso esse trio não volte a encaixar como foi. O Rodrigo Garro hoje está jogando de uma certa maneira bichado, né, jogando devido que ele não é o mesmo Garro do ano passado, ele está com muitos problemas físicos. O Memphis não é o mesmo jogador também da temporada passada, ainda deve muita coisa, e a gente não tem reserva para esses jogadores. A gente não tem uma reserva à altura do Rodrigo Garro. O Coronado seria esse jogador, mas ele não consegue jogar por limitações físicas e até técnica, né? Ele deixa muito a desejar quando há essa troca de jogadores, por mais que ele tenha qualidade técnica. O reserva imediato, talvez, do Memphis seja o Thales Magno, que é um ótimo jogador, que é um bom jogador, que a gente fala em muito tempo, que às vezes até merece, né, a titularidade, talvez já seja a hora de pensar, porque o Memphis não está entregando. Mas é pouco ainda, né? São poucas peças que o Corinthians tem para mudar no seu time e também para mudar a forma de jogar. E isso é um problema. Até 3 rodadas atrás, talvez, né? Nem isso. O Corinthians estava com problemas financeiros gravíssimos, né? O jogo do Equador, 3-0, que o Corinthians leva do Barcelona, é muito também pelos problemas defensivos que o Corinthians passa. E agora, nos últimos jogos, a gente viu uma melhora disso com o Gustavo Henrique e Félix Torres, né? Que acho que é a dupla que tem que jogar mais. Então são algumas coisas que a gente tem que entender. Os problemas que o Corinthians tem são muito pesados pro nível de competitividade que a Libertadores exige, mesmo com equipes pequenas. E a gente pode puxar também lá atrás, vamos falar, mas lá atrás o Corinthians também tinha times fortes e não desmontava, né, como o time de 98 e 99, que também foi campeão mundial em 2000. E que existe um outro ponto aí. Até um bom tempo atrás, ali mais ou menos no começo da década de 2000, a Libertadores era um campeonato que os times deixavam de lado, né? Principalmente ali nas décadas de 70, 80, 90,
ainda se deixava de lado a Libertadores por entender que campeonatos nacionais eram mais importantes. E o próprio estadual tinha uma relevância muito grande. Passar por cima disso é esquecer também a história do futebol brasileiro. O campeonato estadual tinha uma relevância muito grande e não à toa o Corinthians é um dos maiores campeões. O Corinthians tem 30 títulos desse estadual, muitos conquistados lá atrás e também num histórico mais recente. Então é também colocar um peso aí, entender que também havia um outro tipo de olhar para a competição. Em 99, por exemplo, quando citei, o Palmeiras foi campeão da Libertadores e perdeu a final do Campeonato Paulista para o Corinthians. Eram os mesmos times, os dois se enfrentaram, inclusive em semifinal. O Palmeiras levou a melhor na Libertadores, o Corinthians levou a melhor no estadual. Naquela época, para aquela época, na verdade, especificamente, havia-se o mesmo peso, dava-se o mesmo peso para as competições, porque levava-se muito a sério o estadual aqui no nosso futebol. E também era um outro momento do futebol argentino e uruguaio, principalmente o argentino, que do meio ali da década de 90 para o meio da década de 2000, eram os times que dominavam a competição. Né? Quem era jovem na minha época vai entender e vai lembrar do medo que se tinha de Boca Juniors, de River Plate, principalmente Boca Juniors. Jogar lá já era praticamente assinar que você seria eliminado, tanto pela arbitragem quanto pelo nível dos times. Né? O Boca com Riquelme, Palácios e Palermo era um time que botava medo em todo mundo. Então é só pra gente fechar esse assunto, né? Isso, o Corinthians ele tem essa questão, ele precisa se habituar mais à competição, mas isso não eu quero que você entenda, torcedor, que não é uma questão apenas de tradição da competição. Passa pela estrutura, pelo clube se reestruturar, por estar preparado para disputar uma competição e uma temporada de cabo a rabo, né? Entender que não é só um período, vai ganhar um Paulista e depois vai parar a temporada, não, precisa montar uma estrutura bacana para esse time, para um elenco, para um projeto bacana e se desenvolver nele. E são pontos que são precisos ser falados e que às vezes passam batido quando cai nessa piada do acesso negado, que é muito criativa de fato. E aí, já falando sobre o jogo, né? O Corinthians trouxe do Equador um resultado muito difícil de reverter. A história mostra como é difícil de reverter esse resultado e era muito complicado. Até olhando assim para os últimos jogos do Corinthians na Neoquímica Arena, a gente viu que o Corinthians o ataque tem entregado. Nos últimos jogos aqui, praticamente todos, o Corinthians fez pelo menos 2 gols, que era o mínimo, mas já era metade do que o Corinthians precisava para chegar ao número que precisava para se classificar, para eliminar o Barcelona, para continuar na Libertadores, mas mesmo assim era difícil. Por várias questões, o Barcelona teria uma outra estratégia diferente do que traçou lá, ele não precisava mais jogar, como ele não jogou. O Barcelona não se preocupou em jogar porque ele não precisava. E o Corinthians tinha que ser perfeito, porque o Corinthians, além de jogar bem, além de criar chances, ter chances para fazer gols, o Corinthians não podia dar chance que o Barcelona chegasse no nosso ataque. O primeiro tempo o Corinthians até começou com isso, mostrou a escalação que o Ramon Dias mandou a campo, foi pensando nisso, foi tentando impedir que o Barcelona se criasse, né, conseguisse qualquer coisa, porque jogou com 2 volantes. No meio do primeiro tempo ainda ele muda, e eu não achei errado, porque a ideia do Ramon inicial, creio eu, era que os laterais jogassem muito avançados, para abrir mais a defesa do time equatoriano, e por isso ele teria 2 volantes para segurar qualquer avanço, porque também é um time rápido, você também não pode mais abrir mão de encarar o adversário. Não funcionou, tanto não funcionaram os 2 laterais, quanto também não estavam funcionando exatamente para marcar os 2 jogadores do que estavam escalados, que era Ranieri e Martínez. Mesmo assim, com o Martínez em campo, com o Ranieri em campo, o Martínez fez uma boa partida e o Carrillo estava aparecendo mais porque o Corinthians tinha mais liberdade para jogar. E isso estava sendo positivo para o Corinthians estava conseguindo usar esse time estava usando mesmo como os 2 volantes estavam conseguindo criar, estava conseguindo ser produtivo, e acho que foi um dos melhores momentos ali do Corinthians. Quando entra o Romero, o Corinthians começou a se perder um pouquinho, começou a mudar um pouco a forma de jogar e perdeu um pouco do meio campo, porque o Carrillo teve que recuar um pouco. Depois o Carrillo voltou a se encontrar e o Corinthians cresceu. Mas com o Romero em campo, o Corinthians conseguiu criar e achar o seu primeiro gol com o Félix Torres de cabeça. É importante que a bola aérea funcione também. O Corinthians vem sofrendo muito defensivamente com a bola aérea. Ontem ele sofreu tanto porque não foi muito exposto a isso, mas ofensivamente essa força aérea tem que funcionar, e funcionou. Pelo menos com o gol do Félix Torres no primeiro tempo, o que manteve o Corinthians vivo para a partida. Para o segundo tempo, o técnico Ramon Dias volta com a mesma escalação e depois vai pensando no time, né? Mas o Corinthians acabou se desesperando muito rápido. Até teve logo no começo do segundo tempo um jogador a mais, e mesmo assim não conseguiu aproveitar para fazer os gols que precisava. O Corinthians não conseguiu transformar a sua vitória
necessária, uma vitória que era essencial, numa goleada que ele precisava para levar à próxima fase. Individualmente a gente viu que o time ficou devendo, só chegava na base de bolas aéreas. Até quando o Thales entrou, o time conseguiu jogar um pouquinho mais com a bola no chão, mas foi pouco, foi muito pouco. Inclusive acho que o Thales demorou a entrar na partida. O Garro, que é um jogador que a gente espera muito, porque ano passado ele encantou todo mundo, e com razão, porque foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, um dos melhores meias do Campeonato Brasileiro, e esse ano ele ainda não está tão bem por conta de problemas físicos, e também, né, acredito que o problema, o acidente que ele causou na Argentina, que ele sofreu na Argentina, também deve reverberar muito ainda para o jogador se recuperar psicologicamente. Mas acho que o principal é o ponto físico, né? A questão física do Garro está pegando bastante. Porém, ontem foi um jogador muito participativo. Foi um jogador que ajudou o Corinthians a criar, foi um jogador que fez o Corinthians, foi a alma do Corinthians ali para chegar ao campo de ataque, junto do Carrijo, né? Que eu vejo como o melhor jogador em campo, Carrijo. Depois veio o Garro, porque foram os jogadores que conseguiam fazer o Corinthians chegar. O Carrijo estava bem fisicamente e tecnicamente. E o Garro, principalmente tecnicamente, ontem, talvez não o mesmo Garro ainda, não tem o mesmo refino daquele Garro do ano passado, mas já se mostrou muito mais participativo, que alegra a gente, né? A gente pode entender, que a gente pode ver que o nosso antigo camisa 10, agora camisa 8, pode jogar um pouco mais. Já falando do camisa 10, o Memphis é quem deve mais. Não só por ser um jogador midiático e nem só pelo salário que ele deve, mas por ser um jogador diferente. A única jogada que o Memphis pegou e ele foi para cima do adversário, ele conseguiu uma jogada interessante que poderia ter rendido os frutos caso ele fizesse mais. Ele fez pouco e o Corinthians não conseguiu se aproveitar dessa qualidade. A gente está falando de um jogador que tem um escopo muito grande, é um jogador que tem a vivência do futebol europeu, que sabe jogar com a bola no pé, e ele se escondeu da partida. Nas 4 partidas que o Corinthians fez na Libertadores até aqui, e são as únicas que vai fazer nesse ano, o Memphis não conseguiu entregar o que o time espera, que o corintiano esperava, e foi nulo na partida, né? E fica aquela coisa, né? Por que o Memphis não saiu? Porque é um jogador grande que pode resolver em qualquer momento, principalmente pensando em pênaltis. Se o jogo vai para os pênaltis, a gente tem um jogador com experiência internacional, com uma experiência diferente para participar das disputas. Mas acabou sobrando muito mal na partida, né? Da maneira negativamente ele sofreu, porque ele ficou muito longe, ele não apareceu, ele não conseguiu ajudar a gente. O Yuri Alberto acabou sofrendo por isso, porque não conseguiu acionar o camisa 9 novamente, ninguém conseguiu acionar ele para participar do jogo. Erros individuais, problemas individuais, erros coletivos, e também faltou um pouquinho da qualidade, né? O Corinthians muito afobado, com aquele excesso, né? Aquele negócio de transformar a urgência em pressa, acaba fazendo com que o time não jogue da maneira que tem que jogar. Faltou um pouquinho de inteligência também nesse sentido. Faltou experiência, faltou inteligência, faltou qualidade técnica, faltou individualidade. Faltou muita coisa para o Corinthians conseguir, mas eu acho que a gente pode olhar para essa eliminação com uma certa positividade, de tirar lições daí, né? Não dá para falar em positividade, mas tirar lições daí e entender que não dá para ser assim. O Corinthians precisa jogar mais e precisa encarar mais os mata-matas de uma maneira objetiva. São 180 minutos, são 2 jogos em que você precisa jogar, se não necessariamente igual, mas competir nos 2. Né? Não abdicar do jogo de ida e não tentar trazer tudo para a Neoquímica Arena para resolver, porque nem sempre vai dar certo. Então são pontos que a gente precisa olhar. A gente tem agora um novo mata-mata. A gente vai encarar o Palmeiras pela final do Paulistão, pode ser muito importante para esse elenco, pode ser muito importante para o Corinthians voltar a levantar taças, para gerar, criar casca, criar identificação e voltar a recuperar a confiança dos seus jogadores. Mas são 180 minutos de novo que o Corinthians não pode olhar de outra maneira. O Corinthians tem que entender que tem que jogar a bola dentro do Allianz Parque e tem que trazer um resultado palpável, né, para a Neoquímica Arena. Mesmo que, se a gente pensar no pior dos cenários, perder o jogo, mas que perca jogando bola e perdendo por pouco, por uma diferença pouca. Mas dá para jogar mais, dá para encarar o adversário lá. O Corinthians já mostrou que consegue fazer isso, encarar o Palmeiras de frente e trazer um resultado positivo para a Neoquímica Arena e conseguir transformar, né, a segundo jogo da final, finalmente uma final, voltando para a Neoquímica Arena, transformar em festa esse clima e conseguir recuperar, né, aquela conquista de títulos, né? Faz sempre que o Corinthians não levanta uma taça. O Paulista é muito pouco, vai ficar com um prêmio de consolação, mas pelo menos a gente volta a ver o Corinthians conquistar uma competição, conquistar um campeonato.
É isso, torcedor, é aquela coisa de juntar os cacos, é entender o processo, é entender o momento. Eu não, já falei em outros momentos, então não preciso ficar repetindo, eu não trocaria o comando do técnico agora, não demitiria o técnico Ramon Dias, mas eu cobraria ele, né? Eu acho que a diretoria, o Fabinho Soldado precisam ficar em cima dele e entender onde que está o ponto aí que desarranjou essa sinfonia do Corinthians que foi tão boa no final do ano passado. A gente precisa encontrar o ponto aí, entender, cobrar, entender com ele o que está acontecendo, se é só futebol, se é só defesa, se é o que está acontecendo para que sejam aparadas as arestas necessárias para que o Corinthians volte a engrenar e entregar um futebol próximo do que entregou no final da temporada passada e para que seja uma equipe muito competitiva. O Corinthians é competitivo, mas precisa sempre passar aquela confiança para o torcedor. A gente precisa disso. Like no vídeo, se inscreve no canal, se você gostou, por favor deixe seus comentários, vamos conversar, eu gosto de trocar ideia com todo mundo e até o próximo vídeo.